Olá, meu querido. Tenha um bom dia e Deus abençoe a sua vida. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a nossa reflexão. Está escrito, pois, no livro de 1 aos Coríntios, o capítulo 2 e versículo 14, que diz que o homem natural, ele não pode entender, ou seja, ele não pode discernir as coisas do Espírito Santo, as coisas do Espírito de Deus. Porque a própria Bíblia, a própria palavra fala que as coisas do Espírito de Deus, que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então não adianta falar as coisas espirituais para pessoas natural, para pessoa que não entende os dons do Espírito de Deus, as coisas do Espírito. Porque a Bíblia diz que para ele parece loucura. Você vai falar com relação aos dons do Espírito Santo para ele, ele vai se escandalizar, porque ele não entende, porque ele é natural. E o natural não entende o espiritual. Só entende o espiritual, só se discerne as coisas espirituais, também espiritualmente. Você não vê Nicodemo? Lá no livro de João 3, no capítulo 3 por diante, que diz que havia um homem por nome de Nicodemo, príncipe dos judeus. E esse tal foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, que Rabi significa mestre. Ele disse: bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Que farei para herdar a vida eterna? Porque eu sei que tu és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Porque ele via, e todos os judeus via. Todo mundo via por onde Jesus passava, os prodígios, os milagres que Jesus fazia. Jesus expulsava os demônios, Jesus curava os enfermos por onde ele passava, Jesus dava vista aos cegos, os mudos ouvia, aquele que era o mudo falava, melhor dizendo, o surdo ouvia, o mudo falava, né? E então o povo via os sinais e os prodígios que Jesus fazia. E ele foi ter com Jesus à noite. E por que não foi de dia? Com vergonha, porque era príncipe dos judeus. Era um homem, era um doutor da lei. Era fariseu. Então foi ter com Jesus à noite. E quando chegou lá, ele disse: bom, mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Porque eu vejo o que você faz, e isso só pode ser de Deus. Ele querendo dizer que um homem comum, um homem natural, não poderia fazer essas coisas. Se não fosse de Deus, se não fosse celestial, as coisas celestiais, as coisas dos céus. Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Jesus sempre tinha a resposta exata, na hora certa, no momento e na hora exata. Jesus disse: é necessário você nascer de novo. E ele disse: mas como é que pode ser isso? Porventura eu poderei retornar ao ventre da minha mãe pela segunda vez nascer? Ele já era um homem idoso. Ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele não entendia isso. Por quê? Porque ele era natural. Ele podia ser sábio, podia ser um doutor, era príncipe, era fariseu, mas não entendia as coisas espirituais.
E ele se escandalizou, ele disse, mas como é que pode ser um negócio desse? Eu já sou velho e vou nascer a segunda vez? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e poder nascer outra vez? Ele não sabia, ele não tinha o entendimento para discernir qual era o nascimento. O nascimento, nascer do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Então as coisas de Deus só discerne espiritualmente. Jesus disse, se eu falo para você coisas terrenas, você não entende. Como, pois, vai entender se eu falar das coisas celestiais? Então, ele não entende, é o que está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, que o homem natural, ele não entende, ele não discerne, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, as coisas celestiais. Ele pode ser um doutor, ele pode ser um bacharel em direito, ele pode ser o maior intelectual, mas o conhecimento que ele tem, a sabedoria que ele tem é daqui, terrena. Eu estou falando a sabedoria dos céus, a sabedoria do Espírito, as coisas do Espírito de Deus. O homem, por ele ser mais entendido e mais sábio, ele não discerne as coisas celestiais. Para ele entender as coisas celestiais, tem que ser espirituais. Ele tem que ser também espiritual. E Nicodemo se escandalizou. Como pode ser isso? Não tem como, não tem como. Eu não tenho como voltar de novo ao ventre da minha mãe para nascer pela segunda vez. Mas Jesus estava falando do novo nascimento. O homem tem que nascer de novo. Nascer dos pensamentos, nascer das atitudes, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é o nascimento. E o batismo e o nascimento da água é passar pelas águas. Quando ele recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando ele passa pelas águas, ele nasceu da água e nasceu do Espírito. Então, para ele entender as coisas espirituais, ele tem primeiro nascer do Espírito para entender as coisas do Espírito de Deus. Senão ele nunca vai entender. E para você receber o Espírito de Deus, é preciso receber a Jesus Cristo como Salvador primeiro. Porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do mundo, do pecado e da justiça. Porque ele, natural, ele não entende as coisas celestiais. Nicodemo era príncipe dos judeus, mas ele entendia as coisas que Jesus estava falando. Porque Jesus disse, se eu falo das coisas terrenas, você não entende. E se eu falar das celestiais? Ele não entende. E o novo nascimento que ele estava falando era nascer. O homem precisa nascer. Quando ele nascer de novo. Não é de retornar no ventre da mãe dele, não. Esse nascimento é espiritualmente. É espiritualmente. Ele precisa aceitar Jesus Cristo como o Senhor, fazer uma aliança com Deus, porque quando ele nasceu, a Bíblia diz que todos nós, quando nascemos separados de Deus, por causa de Adão. Então foi por isso que Jesus veio e estava pregando um novo nascimento, que precisa o homem nascer de novo, se chegar a Deus, receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, ele está nascendo do Espírito. E é preciso também de passar pelas águas, pelo batismo, porque Jesus se batizou com 30 anos, para dar um exemplo para mim, para você e para toda a humanidade. O que está escrito e o que tem que ser. O batismo é para arrependimento, é para remissão dos pecados. Quando a pessoa é imergido sobre as águas, a Bíblia diz que foi embora o velho homem, nasceu um novo homem, uma nova criatura. Foi embora aquele homem velho, aquele homem, é o que eu falo velho, com as suas corrupciências. Aquela velha criatura, entendeu? Foi embora nasceu aquela pessoa, foi embora aquele velho pecador, nasceu uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele não vai deixar de ser pecador, você dizendo, peraí, foi embora o pecador, ele não é mais pecador? Ele continua sendo um pecador, mas um pecador remido, um pecador que foi lavado, um pecador que se arrependeu.
Um pecador que se converteu. Um pecador que os seus pecados foram perdoados. E ele não tem mais prazer na prática do pecado. Ele não tem mais prazer em viver naquela vida errônea que vivia, aquela velha criatura no pecado, na prostituição, na mentira, na inveja, na avareza, na ganância, na desobediência. Ele agora vigia para não pecar. E quando peca, se arrepende. Confessa os seus pecados, porque Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos e seja pagado os vossos pecados. Então tem que nascer de novo. Então, para entender as coisas de Deus, tem que ser também espiritual. Porque o homem natural não entende, não pode entender nem discernir as coisas de Deus. E eu quero frisar que para você e eu receber o Espírito de Deus, tem que primeiro aceitar Jesus Cristo como Salvador, que é para poder o Espírito de Deus se fazer presente na sua vida e você entender as coisas do Espírito de Deus. Porque só se entende as coisas espirituais também, eles sendo espirituais. Porque o homem comum, o homem natural, o homem em si, ele não pode entender os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus só se entende espiritualmente. Então ele precisa nascer de novo. Nascer do Espírito para poder entender as coisas do Espírito de Deus. Ele precisa nascer do Espírito para poder entender as coisas do próprio Espírito, que é o Espírito de Deus. Fica aí essa mensagem, essa reflexão para mim, para você e todos que vai ouvir e que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem. É uma mensagem de Deus. Consiga uma Bíblia e comece a ler a Bíblia. E peça a Deus para abrir o entendimento. E você vai passar a discernir as coisas de Deus. Tem que ler, colocar na mente, deixar entrar na mente, guardar no coração. E quando você deixa a palavra de Deus entrar no coração, você está deixando o próprio Deus entrar na sua vida. E ele vai lhe orientar o que fazer, como fazer, para poder chegar até Deus e entender os mistérios de Deus e se tornar uma nova criatura em Cristo. Que Deus abençoe.